Você já se sentiu vivendo em função do seu sonho? Fazendo com que toda a sua vida, sua rotina, seus projetos girem em torno de uma coisa específica? E mais, tudo isso gerando ansiedade, estresse, preocupação exagerada e prejudicando outras áreas da sua vida? Se sim, fica comigo nesse vídeo porque a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Oi gente, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo deste canal este em que estamos buscando viver uma vida mais leve. E nessa perspectiva, hoje eu quero falar com vocês sobre um tema muito importante, que é justamente para que a gente possa ter cuidado, para que isso não prejudique essa leveza que a gente está buscando construir na nossa vida. Que é justamente o cuidado que a gente tem que ter para não idolatrar sonhos. E aqui eu vou trazer o contexto dos meus estudos para concurso, que é uma coisa que eu contei para vocês mais recentemente, que eu compartilhei essa parte da minha vida com vocês mais recentemente, é algo que eu estava guardando para mim já tinha muito tempo. E eu quero compartilhar isso com vocês porque eu tive essa experiência, eu vivi isso e não foi legal. Foi pesado, foi difícil, e eu quero deixar esse alerta para que vocês não cometam o mesmo erro que eu cometi, para que vocês não prejudiquem a sua saúde, seja física, mental ou espiritual, porque isso é muito importante, para que você não prejudique seus relacionamentos, para que você não perca as outras coisas importantes da vida. Um contexto aí para vocês poderem compreender aí a situação no geral. Eu sou formada em marketing digital desde 2020, então já tem 3 anos aí que eu sou formada e atuo na área. Na verdade, eu já atuo na área há um certo tempo, mas depois que eu terminei a faculdade, depois de alguns anos, eu comecei a sentir um certo incômodo com relação à minha área e quis tentar outras coisas, né? Eu acho que a vida, ela é curta, mas ela também é longa. E eu acho que tem muito tempo pra gente ficar preso só a uma profissão, só a uma atividade. Eu acho que a gente pode explorar coisas diferentes. E apesar de eu gostar do marketing, eu sinto que é uma profissão que me desgasta muito mentalmente em questão de criatividade. E eu amo criar, mas não é tudo que eu gosto de criar. E às vezes eu sentia que a minha criatividade ela ia embora toda com uma coisa que não era algo que eu queria fazer pra mim. Enfim, eu me sentia muito prejudicada em alguns aspectos. Então hoje eu ainda trabalho com isso, porém é uma coisa que eu quero mudar. É algo que eu queria experimentar, uma coisa nova. E no final de 2020 eu passei por algumas mudanças na minha vida, uma certa turbulência, assim. E eu tinha tudo na minha vida embasado num certo projeto que não se concretizou, até por uma decisão minha. E ali eu me vi meio que sem chão, meio sem rumo, sabe? Sem saber o que eu ia fazer da minha vida. Ali nos 20, eu tinha 21 anos na época, e eu tava assim, meu Deus, o que eu vou fazer da minha vida? Já não basta o questionamento ali dos 18, quando a gente acaba o ensino médio, vai começar a fazer a faculdade, que não sabe o que vai fazer. Chegou ali nos 21, bateu essa crise existencial de novo. E aí, minha mãe estava falando sobre concurso público. Quando ela começou a falar, para mim não fazia sentido, porque para os objetivos que eu estava traçando para minha vida, realmente ia ser completamente conflitante, tentar conciliar concurso com aquilo que eu queria. Mas como as coisas realmente mudaram de figura, eu comecei a olhar para essa possibilidade com mais carinho. Eu já tinha cogitado fazer concurso público quando eu era adolescente, mas adolescente é aquela coisa, né? Decide fazer uma coisa, 2 dias ele muda de ideia. Passou-se um tempo, eu fiquei bem insegura em relação a tomar essa decisão de estudar para concurso ou não, mas acabei decidindo que eu ia entrar nesse caminho e desde então, desde janeiro aí de 2021, mais ou menos, eu comecei a estudar para concurso público. Estou nessa jornada aí já tem 3 anos. E a minha jovem de alguns anos atrás disse que eu ia passar com 6 meses. Sabe de nada, inocente. E agora entra uma coisa muito importante, que é um conceito, um contexto, eu quero que vocês prestem muita atenção, então pega a visão para vocês compreenderem realmente, para que depois faça sentido todas as outras coisas que eu vou falar. Quando muitas pessoas decidem estudar para concurso público, geralmente é pelo fator financeiro, por uma certa estabilidade, segurança. Algumas pessoas vão por vocação, porque querem ser policiais, querem ser auditor fiscal, querem ser juiz, enfim, tem de tudo. E eu não tinha exatamente um motivo, porque eu não tinha nada em relação de vocação necessariamente, né? Eu não queria ser policial, na verdade eu até queria, né? Não policial, mas queria trabalhar na parte policial, mas não tinha nada que se adequasse ao meu perfil e, obviamente, eu sou parafusada, né? Então é meio complicado. Tinha que ser realmente algo mais administrativo, que tem mais normalmente o meu estilo, né? Eu sou a pessoa da mesa, eu sou a pessoa que gosta de sentar e ficar quieta no meu canto escrevendo, resolvendo a papelada, enfim. Então tinha que ser algo assim. Não era algo que necessariamente tinha a ver com talentos e afincos específicos, né? É uma coisa que qualquer pessoa pode fazer, entre aspas, desde que goste de fazer e queira fazer. Eu não tinha a questão necessariamente, nossa, porque eu quero muito ganhar um salário de 15 mil reais, estabilidade, porque eu acho que essas coisas são importantes sim, mas elas não, assim, eu sou a pessoa que sou movida pelo porquê das coisas e não necessariamente financeiro, essas coisas assim pra mim não são tão relevantes. E ali pra mim, quando eu comecei a dar pra concurso, entrou-se muito mais o peso do aquilo foi
a resposta que eu encontrei no momento em que eu não sabia o que fazer. Então foi a direção que eu tomei na minha vida quando nada estava fazendo sentido. Então para mim entrou-se um jogo de tipo assim, eu preciso fazer isso dar certo, porque foi a decisão que eu tomei no momento de confusão, foi a resposta que eu encontrei quando nada estava fazendo sentido e agora eu preciso fazer dar certo. E aí começou-se a raiz dos problemas, porque eu passei por um tempo de adaptação, acho que todo concurseiro passa por essa fase de tentar entender o que é a vida do concurso, como que funciona, enfim, a gente fica uns 6 meses patinando, tentando entender como é que funciona esse negócio, e quando você finalmente entende, aí você começa naquela vibe de estudo, e você se envolve com as pessoas, e aquela coisa, você tem que estudar 8 horas por dia, você tem que fazer 50 simulados, tem que ter 90% de acerto nas questões, e começa aquela cobrança pesada de que você tem que se você não fizer essa rotina XYZ, você não vai passar nunca, e não sei o que. Então a gente tem essa influência muito pesada de professores, de outras coisas, e aí entra uma coisa muito importante, que eu vou enfatizar isso no decorrer desse vídeo inteiro para que vocês tenham clareza do que eu estou dizendo aqui. Não estou falando para você não se dedicar, para você não se esforçar, para você não fazer renúncias, para você não dar o melhor de si. Não estou dizendo isso, estou dizendo faça isso, mas de forma consciente. Não deixe que isso prejudique as outras áreas da sua vida, não deixe que isso afete a sua saúde, não extrapole limites. Basicamente a ideia é essa, não seja nem 8 nem 80, tem equilíbrio. E aí o que aconteceu? Eu entrei nessa fase de idolatrar o sonho. Como eu fiquei muito envolta nesse universo e eu queria muito que desse certo por conta até de um certo orgulho, de um ego ferido, porque as coisas não estavam dando certo na minha vida naquele momento, eu queria que desse certo de alguma forma, eu comecei a entrar numa rotina muito doida. Eu só estudava, eu não me alimentava direito, eu não fazia atividade física, eu tava sempre de mau humor. Às vezes quando alguém me interrompia pra falar alguma coisa, eu ficava brava. Se alguém me pedisse pra fazer alguma coisa, eu ficava brava. Se surgisse alguma tarefa extra na minha rotina que fosse fazer com que eu tivesse que começar a estudar um pouquinho mais tarde, eu ficava brava, eu reclamava. E assim, eu comecei a me tornar uma pessoa muito chata de se conviver e com uma carga muito pesada nas minhas costas, porque eu sempre tinha que fazer as coisas dar certo, e aí chegava um dia que às vezes meu rendimento não era muito bom, eu me cobrava, eu me martirizava, eu falava assim, você nunca vai conseguir se não for dessa forma. E eu não tava cuidando de mais nada na minha vida, né? Eu não tinha convívio social, eu não tinha uma alimentação boa, eu não fazia atividade física para me desestressar, eu não parava mais para assistir filme com meu pai, ou eu parava de vez em quando, eu não estava me dedicando tanto aos meus hobbies mais, e eu comecei a viver só em função do meu sonho, do meu projeto, que era o concurso, e esqueci de todo o restante, e aquilo foi me fazendo mal. Aquilo foi me prejudicando, aquilo foi um processo meio que autodestrutivo, por assim dizer. E se não fosse os meus pais, né, sentarem comigo e falar assim, Natália, não tá bom isso, não tá legal, você não tá bem, você precisa mudar isso. E isso foi mais de uma vez, né, foram 2 vezes que eu entrei nesse redemoinho doido de querer fazer as coisas. Eu ia estar, assim, eu ia estar doente, eu ia estar passando mal. E até foi uma situação dessa que quando eu fui fazer um trabalho fora, eu passei mal em uma semana de trabalho e perdi o emprego porque eu não conseguia... Perdi o emprego não, né? Eu acabei tendo que pedir pra sair porque eu não ia dar conta de ficar no trabalho porque eu estava ruim de saúde. Não foi nada grave, mas assim, foi uma coisa que eu demorei pra me recuperar e assim, eu não tinha como, né? Então assim, eu perdi muitas coisas porque eu vivi em função de um sonho. Eu idolatrei o meu sonho, eu coloquei a minha vida naquele sonho. Tudo dependia daquilo e o resto... eu deixei a Deus dará. E eu tô gravando esse vídeo pra você que é concurseiro ou pra você que não é concurseiro, mas que tem um sonho na sua vida, como uma forma de alerta, pra que você não entre num redemoinho doido de viver em função daquilo que você quer na sua vida. Não estou dizendo mais uma vez pra você não se dedicar, pra você não se esforçar, pra que você tenha que fazer de vez em quando escolhas de falar assim, olha, hoje é sábado, eu queria muito ir no shopping, mas não, eu vou ficar aqui estudando, mas no final do dia eu vou descansar, eu vou assistir um filme. Eu vou sair de tarde para tomar um café com os meus amigos. Não precisa sair para ficar até 3 horas da manhã na rua para no dia seguinte você acordar cansado e não conseguir produzir. São escolhas conscientes. A gente precisa, a nossa geração, ela é muito 8 ou 80. Ou não quero fazer nada, ou eu quero fazer tudo de uma vez. A gente não tá conseguindo equilibrar as coisas e falar assim, vou me dedicar àquilo que eu preciso, vou ter renúncias, vou me esforçar, vou abrir mão de algumas coisas, mas sem fazer estripulia, sem extrapolar os meus limites do meu corpo, da minha saúde física, da minha saúde mental. Isso serve também pra vocês, gente, pra quebrar esse conceito de que as pessoas que vocês seguem na internet têm uma vida perfeita. Eu falo assim, eu tento transparecer o máximo da realidade aqui pra vocês, do que realmente é a minha vida. Eu já cometi muitos erros e esse foi um deles, de viver em função de uma coisa. E assim, não cuidar das outras áreas da minha vida, né? Como eu falei, eu não fazia atividade física, eu não me alimentava.
Consequentemente, eu ficava muito mais cansada. Esse canal tem a proposta de incentivar que eu e você venhamos a ter uma vida mais leve. Como eu sempre falo, gente, não há nada de errado em buscar atingir metas, em estabelecer metas ousadas, em se esforçar, em se desdobrar, em fazer coisas às vezes um pouquinho além para que você realmente alcance aquilo que você quer, porque é aquela coisa, não adianta você querer ficar ali na média fazendo mais ou menos, porque nem sempre isso vai funcionar. Se você quer alcançar aquilo que você quer fazer, você tem que dar o seu melhor, sim. Mas não faça isso menosprezando as outras áreas da sua vida. Não deixe de fazer uma atividade física para liberar o seu estresse, para manter o seu corpo firme e forte. Não deixe de cuidar da sua alimentação, comendo coisas saudáveis. Às vezes a gente entra nessa questão de estudo, a gente come rápido, só para poder voltar a estudar de novo, ou a gente come mal, a gente come miojo, arroz com ovo. Você tem que ajudar seu cérebro também com nutrientes. Se você não alimentar o seu cérebro, não encher o seu corpo com nutrientes, ele também não vai funcionar da forma que deveria. Se você colocar um combustível ruim no seu carro, ele não vai funcionar com a mesma qualidade de se você colocar um combustível bom, certo? A mesma lógica vale para o seu corpo. Se você ficar enchendo o seu corpo de arroz com ovo, miojo, vai dar, colega, vai ser um pouquinho complicado. Fora aquelas pessoas que realmente viram a madrugada estudando, coisas assim. Gente, de novo, não estou dizendo para que você não faça renúncias, para que você não entre num modo assim de foco total, de disciplina, de realmente estabelecer uma rotina ali equilibrada para você poder fazer todas as suas coisas acontecerem, fazer as suas metas saírem do papel. Mas não deixe de cuidar das outras áreas. A área espiritual também é muito importante. Houve uma época que eu acordava cedo, mas eu não estava fazendo devocional. Eu acordava, sentava direto e estudar. E fazia o devocional ali rapidinho, coisa de 10 minutos depois que eu já tinha estudado, depois que eu já tinha tomado café. E hoje já é aquela coisa que eu falei pra vocês, né? Primeiras coisas em primeiro lugar. Hoje eu acordo, a primeira coisa que eu faço é fazer meu devocional. Aí depois eu vou tomar café, depois eu vou trabalhar, depois eu vou fazer outras coisas que eu preciso fazer. Então a gente não pode menosprezar essas coisas que são importantes. Até porque quando às vezes a gente vai atingir o nosso objetivo, se a gente não cuida das outras coisas, a gente vai estar muito desgastado para poder aproveitar e viver aquilo que a gente quer. Foi um pouco do que aconteceu comigo naquela questão do trabalho, né? Eu tava tão mal, assim, de saúde, que eu não aguentei. Eu não consegui continuar com o trabalho, que era um trabalho muito bom, que era uma oportunidade muito boa. Às vezes a gente prejudica relacionamentos. É óbvio que aquelas pessoas que realmente se importam com você, acreditam em você, elas vão te apoiar incondicionalmente, elas vão estar lá por você, elas vão te incentivar. Mas estar com as pessoas que a gente gosta, ter momentos em companhia da nossa família, dos nossos amigos, são importantes. A gente precisa desestressar também, porque senão a gente fica com aquela carga pesada na nossa mente, no nosso corpo, e isso atrapalha a nossa produtividade, a gente não consegue estudar com tanta qualidade. Então, assim, gente, em resumo, o que eu quero dizer com esse vídeo é: não idolatre o seu sonho a ponto de fazer a sua vida ser aquilo, esquecer de todo o restante, esquecer da sua saúde, esquecer do seu físico, do seu espiritual, dos seus relacionamentos. Isso tudo é importante, como eu sempre falo. A vida, ela é aquela roda, né? Todas as áreas precisam estar equilibradas, porque senão a roda não vai girar da forma que deveria. Eu, como concurseira, sei como é desafiadora essa jornada. É uma jornada que a gente não sabe quando vai acabar. Ela tem data de início, mas ela não tem uma data de fim prevista. A gente só tem que continuar estudando, se esforçando. Às vezes a gente vai fazer uma prova e naquele dia acontece alguma coisa que atrapalha o nosso desempenho na prova. Às vezes tem uma prova que vem um pouco mais difícil do que você esperava. Às vezes você não consegue dar conta de estudar todos os conteúdos. Eu sei que é uma jornada muito cansativa, emocionalmente, fisicamente. Assim, realmente desafiador. E a gente precisa estar bem estruturado para conseguir seguir com essa caminhada até o final. Se a gente não tiver com o nosso emocional bem cuidado, bem tratado, a gente não dá conta, gente. Porque aí vem ansiedade, vem estresse, vem preocupação, vem a cobrança das pessoas, vem a sua própria autocobrança, que eu diria que geralmente é a maior de todas. A gente mais se cobra do que os outros cobram a gente. E a gente não consegue, a gente acaba começando a pensar em desistir. E pensa, você já caminhou até aqui e você vai querer desistir agora? Então tem esse equilíbrio, tem essa rotina bem organizada. Tem vídeos aqui no canal que eu falo sobre produtividade, falei sobre modo caverna aqui também no canal recentemente, falei sobre outros princípios bíblicos, inclusive. Descanso é muito importante. Por mais que você estude, descanse. Não menospreze o descanso. O princípio do descanso está na Bíblia por um motivo. Precisa ser respeitado. A gente não pode menosprezar isso, porque entra naquela questão do machado, né? Essa analogia que eu sempre falo pra vocês. Se você não amolar o seu machado, você vai demorar muito mais tempo pra conseguir cortar as árvores, o seu machado vai ficar muito desgastado, vai ser um trabalho improdutivo, não vai ter o resultado que você espera. Então é isso, gente, vou deixar vocês com essa reflexão. Eu quero que realmente esse vídeo seja um vídeo pra gente refletir juntos. Eu tô aqui abrindo uma parte da minha vida que eu não tinha falado muito pra vocês antes, que é a realidade do estudo pra concurso, mas
serve de alerta para que a gente tenha esse cuidado de ter esse equilíbrio na nossa vida, para que a gente não prejudique a nossa vida em função de algo maior que a gente quer. Os nossos sonhos, os nossos objetivos, as nossas metas, eles têm que estar aí para ser bênção na nossa vida, não um problema. Então não transforme uma coisa boa em algo que vai te prejudicar. É isso, vou encerrar esse vídeo por aqui, porque eu falei bastante já, minha voz já tá até ficando um pouquinho rouca. Se você se sentir à vontade, compartilhe a sua experiência aí comigo, como é que tá sendo essa questão, se você já teve alguma experiência assim, de idealizar alguma coisa, de viver em função daquilo, de idolatrar algum projeto da sua vida e viver só para poder fazer aquilo acontecer, né? Vamos compartilhar experiências e crescer juntos. E é isso, gente. Não se esqueçam de se inscrever no canal. Se você não for inscrito, deixe seu like, porque isso ajuda na divulgação dos vídeos aqui do canal, e também ativa o sininho de notificações, porque assim, sempre que eu postar algum vídeo novo, vocês vão ser avisados e não vão perder nenhum conteúdo que eu postar por aqui. Fiquem com Deus. Vejo vocês nos próximos vídeos aqui do canal. Tchau, tchau!